Olá, estamos começando mais um B Entrevista. E hoje o nosso convidado é o Dr. Márcio de Souza Bernardes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santa Maria. E o assunto não podia ser outro, direitos humanos. Doutor, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma satisfação. E, primeira pergunta, já direito. Como é que estão os direitos humanos aqui no Brasil em época de Copa do Mundo, doutor? Pois é uma situação bem complicada mesmo, né? Os direitos humanos são direitos históricos, acho que primeiro é bom que se diga isso. E fruto de lutas que se estabelecem, principalmente desde o final do século XVIII até agora, e que no Brasil foram conquistados arduamente. Duramente, né, doutor? Que foram consolidados somente, de certo modo, na Constituição Federal de 88, portanto, historicamente muito recente, né? Depois da ditadura. Depois da ditadura militar. Embora durante a ditadura houvesse uma certa aparência de legalidade e respeito aos direitos humanos, do ponto de vista oficial, porque esse era o discurso, né, que se respeitava os direitos humanos, mas oficialmente também por trás das cortinas, né, a gente sabe o que acontecia. Isso é uma só para fazer uma parte, doutor, né? A própria ditadura usava a ditadura constitucional. Isso. Estava dentro da Constituição que o governo não precisava legislava sozinho, né? Quem bolou isso aí foi o Júlio de Castilhos. É muito bonita a história dos direitos humanos nesse ponto. Exatamente. E a gente consegue verificar que no Brasil os direitos humanos, de certo modo, sempre foram tratados como algo menor, né? Como um direito menor, quando na verdade é o direito que fundamenta toda a ordem estatal, né? Traz toda a liberdade das pessoas, enfim, tudo aquilo que a gente tem como base, e a gente, qualquer ser humano, independente da cor, da raça, da opção política, da opção sexual, religiosa, qualquer ser humano sempre reivindica o direito de falar, o direito de ir e vir. Protestar, enfim, todo o direito que é natural, iminente do humano, né? Do ser humano. É isso que é direitos humanos. É até bom a gente começar falando sobre essa perspectiva, né, dos direitos humanos como estão no Brasil ou como eles historicamente se constroem, para a gente quebrar um pouco aquela falsa ideia que se veicula muitas vezes, até na grande imprensa, sobre o fato de que direitos humanos protegem vagabundos, direitos humanos protegem criminosos, direitos humanos... Não bate no coitadinho, né? E, na verdade, não se trata disso. É uma ironia, né? Se trata de defender direitos de todos os seres humanos. Se fizerem aquilo com ele, vão fazer contigo depois. Com qualquer pessoa, exatamente. Pessoas dizem, o direito humano atua na defesa dos policiais, atua. É justamente nessa defesa de órgãos de polícia, de segurança pública, que os direitos humanos estão empenhados para melhorar as condições de trabalho do policial, as condições de segurança, as condições salariais do policial. Então, é uma falsa ideia dizer que os direitos humanos não protege vagabundo ou criminosos, né, doutor? E essa ideia tem sido veiculada agora, em tempos de Copa, parece que com mais força, e principalmente, a gente consegue notar isso nas redes sociais, por alguns grupos, porque também a gente está em anos de campanha política. Então, tudo acaba sendo usado e, muitas vezes... Mal usado. De má fé, de má fé, para destruir este ou aquele discurso político-partidário, né? O que é lamentável porque desinforma a população sobre a importância desses direitos, que são os direitos de cada um, né? De cada uma das pessoas. E, nesses tempos de Copa, a gente vê muito isso. Ainda mais agora, né? É interessante isso, né? Que os direitos humanos é sempre uma requisição, um clamor vindo daquelas pessoas, políticos de oposição, independente de partidos, né? Se estão na oposição, eles usam os direitos humanos de uma maneira e politicamente, quando assumem o poder de outra, né? Isso é histórico também aqui no Brasil, né, doutor? É histórico no país e é lamentável que seja assim. Porque, na verdade, quando a gente fala em direitos, de um modo geral, especialmente humanos, e são os direitos humanos que constroem o Estado como a gente conhece. O que a gente chama de primeira geração de direitos humanos, direitos de liberdade, que começam com a independência dos Estados Unidos, em 1776, ou mesmo com a Revolução Francesa, em 1789,
São esses direitos que dão, na verdade, a estrutura que nós temos do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, o voto representativo, o direito de liberdade de religião, de escolha. Você é só culpado quando alguém provar, né? Quando algo provado. O devido processo legal, né? A garantia do habeas corpus. O ritual do processo. O ritual do processo, e que precisa ser respeitado em nome da dignidade humana em si, né? Até o medievo, o período medieval, antes dessas revoluções, simplesmente o governante, o chefe de Estado, condenava quem bem quisesse de acordo com as suas convicções, né? Ou seja, não havia uma garantia específica de que não bateriam na minha casa, não me prenderiam, não me matariam, não me expulsariam do país. Hoje eu tenho essa garantia, eu tenho o direito à defesa, mesmo que eu tenha cometido um crime, o direito à defesa para que a minha pena seja compatível com aquele crime que eu cometi. Isso só pode entrar depois na casa depois das 6 da manhã, tem o direito, né? Inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade de correspondência, tudo isso vem desse período. Então, quer dizer, a gente vê que é uma conquista histórica. Portanto, é uma forma de organização de Estado, não é uma pauta de governo. Deve ser uma pauta de Estado. Ou nem seja, de partido. Nem de partido nenhum, representatividade, coisa do gênero. É uma pauta de Estado e de sociedade. Isso também tem que trabalhar, porque os direitos humanos não são construídos por leis de cima para baixo. As leis, elas surgem como eco da organização social, vem de baixo para cima. Né? Essa é a verdadeira. Né? Essa é a grande questão. Vem das reivindicações populares. A Revolução Francesa, como eu citei, depois, no século XIX, muitas revoltas operárias que dão ensejo à construção de outras normas de direitos humanos, que são normas de direito de trabalho, direito previdenciário, direito de educação. São o que a gente chama de direitos coletivos, que são segunda geração. E depois, muitas outras reivindicações que acontecem ao longo do século XX, que dão origem aos direitos de terceira geração, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao direito consumidor, ao desenvolvimento dos povos. Ou seja, a gente consegue ver que historicamente é de baixo para cima que tenta se construir. E sempre tensionando com aquilo que a gente chama que é Estado, porque o Estado sempre busca, de certo modo, reprimir esses direitos, ou manter uma ordem, eu diria, imposta, né, impedindo a evolução histórica, de certo modo. Meu professor de Direito Constitucional dizia que o direito era uma bola, uma pedra gigantesca que a humanidade levava morro acima. Quando aquilo já estava, né, decidido, aquela bola caía, que chegava lá em cima, ela caía. Começava outras, né, bandeiras, outros direitos a serem alcançados. Assim, né? Porque historicamente a sociedade vai mudando, vai evoluindo. Quando é que a gente pensou, por exemplo, que íamos tratar de direito à vida do modo como tratamos agora? O direito à vida estava lá no século XVIII, mas agora nós tratamos o direito à vida vinculado à questão genética. Há poucos anos atrás teve uma ação direta de inconstitucionalidade no STF sobre a Lei 11.105, que falava da biossegurança e da engenharia genética. Aquela questão dos embriões, a utilização de... Isso é direito humano que a gente trabalha, né? A pesquisa de células-tronco. No século XVIII não pensaríamos sobre isso, mas a tecnologia hoje nos permite. É outro tema, né? Claro, que os direitos são criados, então, continuamente. Por isso que os direitos humanos são extremamente fundamentais. Mas as pessoas são desinformadas. E agora, vamos falar aqui de Brasil e de rua. E aqui mesmo, vamos voltar aqui, vamos situar aqui em Santa Maria. Aqui. Essa lei das máscaras, que foi aprovada pela nossa Câmara de Vereadores, se eu não me engano, a autoria do projeto é do Coronel Vargas, do PSDB, mas foi aprovada, promulgada pelo presidente Werner Hempel. Como é que a OAB, especificamente a Comissão de Direitos Humanos, vê essa lei, doutor? Bom, a gente já teve a oportunidade de se manifestar tanto na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores, quanto em alguns outros canais de mídia, de forma veemente contrária à lei, porque do ponto de vista técnico, e essa é a nossa intervenção, técnica jurídica, né, especialmente vinculada a direitos humanos, a lei é flagrantemente inconstitucional. Ela apresenta, na verdade, diversas inconstitucionalidades, justamente por ferir esses direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração, especialmente de primeira e segunda geração. Né? A Constituição Federal tem um elenco daqueles direitos que são, não só direitos, isso é bom que se diga, que são garantias, né? São garantias fundamentais que eu tenho no artigo 5º da Constituição Federal. São cláusulas pétreas, né? Não pode ser alterado. Exatamente. Né? Por que garantias? Porque é uma garantia que o cidadão tem contra qualquer abuso de Estado, qualquer abuso de governo, qualquer abuso, enfim, de qualquer um que seja. São garantias mais que direitos. Né?
E são cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, inciso 4º, diz que direitos e garantias fundamentais não podem ser objeto nem de emenda constitucional tendente a aboli-los, né? Ou seja, eu não posso mexer, nem o governo federal pode mexer, né? O governo, expressei errado. Nem mesmo na esfera federal se pode mexer nisso. Deputados, através de emenda. Né? Se mobilizarem para alterar, não vão conseguir. Não vão conseguir. Então, essa lei em Santa Maria, ela viola esses direitos. O que a lei busca fazer? Ela busca, de certo modo, regular o direito de reunião dos indivíduos, que está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16. O que diz o inciso 16? Que todos podem se reunir de forma livre, pacífica, sem porte de armas, sem portar armas, desde que não frustrem outras reuniões marcadas para o mesmo horário local e bastando apenas, isso é importante só, a única condição é essa, comunicar a autoridade competente do município, com o objetivo de organizar a rua, de organizar o trânsito, enfim, para eventual protesto. Vamos passar aqui por essa rua, né? É isso. Essa norma, que a gente chama do artigo 5º, inciso 16, é uma norma autoaplicável, né, e de eficácia plena. Ela não comporta nenhuma outra lei que venha alterá-la, suprimi-la, coisa do gênero, porque tem a ver com esse direito que é histórico, o direito de reunião, o direito de protestar, que está na essência da democracia, está na essência do Estado democrático de direito. E a lei busca, de certo modo, limitar isso. Para além do texto constitucional, ele diz, tá, tudo bem, pode fazer tudo isso, mas sem o uso de máscara. Bom, condicionou, restringiu o meu direito. Eu acho que o legislador, no caso o vereador Vargas, ele pretende, o que ele queria era não deixar as pessoas que estavam mascaradas, esse negócio de depredação de patrimônio público e privado, pichação, essas coisas todas. Ele entendeu isso, né? E a população também vê, em primeiro instante, não, o cara não pode estar lá escondido atrás de uma máscara praticar uma pichação, depredação, né? Mas até que ponto vai esse direito da identificação de um camarada que está pichando, que está depredando, e até que, olha, o ponto que define, que divide aquele direito de eu sair. Olha, eu não vejo nenhum problema de eu sair mascarado aqui, eu botar uma cara, né, da Dilma aqui, vou protestar contra a Dilma, ou uma cara do sei lá eu, contra outro partido, não quero fazer ideológico aqui a minha pergunta, mas eu também posso fazer isso, né? Claro. Qual é o limite, doutor? Como é que o direito e a OAB e a nossa própria Constituição vê esse limite aí? É importante a tua pergunta, porque na verdade aí está o cerne do argumento do proponente da lei, né? Na própria Constituição ele diz que se veda o anonimato, né? Que é livre a manifestação desde que seja vedado o anonimato. Isso está no inciso 4º do parágrafo 5º, do artigo 5º da Constituição Federal. Está na Constituição Federal, vedado o anonimato. Mas há uma interpretação aí errônea, equivocada. Eu costumo dizer que os alunos, no 3º semestre, 4º semestre das faculdades, eu sou professor de Direito, aprendem teoria dos direitos fundamentais. E aprendem tanto que são cláusulas pétreas, quanto ao que se refere cada uma daquelas determinações do artigo 5º. E essa da vedação do anonimato é um direito individual. Se refere ao direito de expressão que eu, enquanto indivíduo, devo assinar, devo mostrar o que eu estou falando para arcar com as responsabilidades da minha palavra. Minha posição é essa. Né? Eu sou fulano e tal. E se eu ferir alguém na honra, né, na imagem, vou responder por isso. Tanto é que logo depois, um próximo inciso na Constituição fala que todos têm direito a reivindicar danos morais em razão da maculação da imagem, né? Então, a vedação do anonimato se refere à esfera privada. O inciso 16 que nós falávamos aqui se refere à esfera coletiva, é o direito de expressão coletiva. E ainda tem o inciso 9º do mesmo artigo que fala que é livre, sem censura ou sem qualquer pedido de licença ou autorização, a expressão, seja a expressão verbal, a expressão artística, a expressão intelectual, a expressão de comunicação. A máscara, nos protestos que nós vimos de junho do ano passado para cá, ela, na verdade, tem o intuito de comunicar, né? Ela é utilizada muito... Identificação de protesto. O Guy Fawkes, aquele do filme, né, da história em quadrinhos, V de Vendetta, V de Vingança, que simbolizava, de fato, um personagem que era todos, né? Ou seja, independente
de quem está por trás da máscara, da cor, da religião, como eu já falava antes, está ali um ser humano. Né? É isso que representaria a máscara. Bom, aí tu me perguntas, mas tem gente que está usando dessas formas aí para pichar, vandalizar, ou seja lá o que for. E até a gente tu viu lá no Rio de Janeiro, Porto Alegre mesmo, parece que tinha gente, lá no Rio é certo, né? Os caras com a pulseirinha do exército, da polícia se identificando, promovendo quebra-quebra para, acho que propriamente denegrir a imagem dos movimentos sociais, né? Exatamente, isso é muito importante que se diga. Mas voltando rapidamente, eu já faço... Era esses eram os infiltrados. Os infiltrados e mascarados, né? Eles identificaram os caras por causa que eles tinham uma pulseirinha aqui da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Isso é para formar na opinião pública a ideia de que o movimento social é uma esculhambação, enfim, e obviamente que tem um claro viés ideológico e político aí, né? O Cabral, né, que era o presidente, lá no Rio de Janeiro, sim. Né? E que aprovou, inclusive, uma lei dessa mesma natureza que hoje é objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Rio de Janeiro, proposta pela OAB. E aqui no Rio Grande do Sul também tem, né? Tem uma em Porto Alegre, do Fortunati, parece Prefeitura do Porto Alegre. Esse é na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E outra na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, é o Jorge Bossobon, parece que está... Parece que está trancado na Comissão de Direitos Humanos. Duvido que no Estado ela vá passar. Duvido, porque ela é realmente inconstitucional, justamente por esses motivos que eu estou falando. Mas quanto a essa questão ainda da identificação do sujeito, né? O proponente da lei, obviamente, inclusive ele é oriundo das fileiras militares, ele é um policial militar. Sim. E tem uma visão policialesca do mundo. Não pode ser levado isso para o legislativo, obviamente, né? Não pode ser levado. Mas essa é uma visão que o cidadão comum geralmente tem, né? Porque tem uma sensação implantada, eu diria, de insegurança generalizada. É implantado isso pela mídia, não quer dizer que não exista, a violência existe, mas a sensação de insegurança que potencializa essa ideia de violência causa no cidadão comum a ideia de que sim, vamos ter que abrir mão das nossas liberdades para nos protegermos. Foi esse discurso que foi usado. Se a gente analisar bem, há quanto tempo bandidos usam máscaras para assaltar bancos ou qualquer outra coisa? Não usam mais, né? Não, hoje nem usam mais. Mas quanto tempo? Quer dizer, agora dizer que os movimentos sociais são a causa da criminalidade nisso aí é complicado. Sintomático, né, doutor? E mais. A polícia, e isso compete só à União legislar, e a União legislou, tem meios legais para identificação civil. Por exemplo, eu estou num protesto que tem, sei lá, 300 pessoas comigo, portando máscaras. E tem um lá, mascarado, que está... Na hora tu vai postar. Ou mesmo está... enfim, assaltando, seja lá o que for, cometendo um crime. A polícia tem a obrigação de abordar esse sujeito e vai identificá-lo. Vai pedir para tirar máscara, vai pegar a identidade. Né? Eu não posso supor que qualquer um daqueles que estão mascarados são potenciais criminosos, não. Isso é um absurdo, porque esse veda o meu direito de liberdade, o meu direito de expressão. De repente, naquela manifestação que tem mascarados que estão lá, o camarada está mascarado fazendo a depredação. Mas se eu passar mascarado no outro dia na rua aí, podem me prender também pela mesma lei, é isso? Fazendo um protesto, sim, porque a lei se refere a movimentos sociais. Sim, mas né? Os caras o que é um protesto também? Fica muito vago, né? É? Na verdade, nem pode prender, porque essa lei municipal, em primeiro, não tem também competência, o município não tem competência para determinar formas de atuação da polícia. Ineficaz, então. É totalmente ineficaz. Eu disse lá na Câmara que a lei, além de inconstitucional do ponto de vista formal, porque ela trabalha com matéria que não compete ao município, que compete só à União, está no artigo 22 da Constituição Federal, muito claramente isso. Além disso, é uma lei inócua, uma lei desnecessária. Por que desnecessária? Porque tudo que ela está regrando aqui, enquanto limites de manifestações, já está na Constituição Federal como norma autoaplicável. Sem uso de armas, pacífica, sem frustrar outra reunião. Isso diz aqui e diz na Constituição Federal, então não precisava. Inova no quê? Em limitar o uso da máscara. E limitando o uso da máscara, contraria a lei constitucional, que não coloca nenhum outro limite. Então, quer dizer, é inconstitucional desse ponto de vista. E também é prejudicial à sociedade. Eu falei isso. Eu acho que foi uma lei contrária ao interesse público. Porque os órgãos legislativos, executivos e judiciários têm a obrigação de cumprir a norma constitucional e, mais que isso, efetivar os direitos e garantias fundamentais, direitos humanos que constam nela. Não tensionar
as relações que naturalmente acabam desembocando em violação de direitos humanos. Eu explico isso. Quando o Coronel Vargas propõe a lei, ele cria no imaginário da população que aquele que está usando máscara, então, em protesto, é o potencial bandido. Isso vai tensionar a opinião pública contra o movimento social, que é um movimento legítimo, que é assim que a democracia se faz, a partir de movimentos de protesto. Tensiona a relação da polícia, embora não possa regrar a polícia, porque quem regra a polícia é o Estado do Rio Grande do Sul, e não o município. Então, por isso que eu disse, não vai poder prender. Doutor... Cria uma imagem distorcida na opinião pública e coloca o mascarado com protesto, o sujeito com a máscara do Guy Fawkes, contra a população. Uma experiência minha. Eu acompanhei as manifestações de julho do ano passado, aqui em Santa Maria, para um veículo de comunicação, e eu percebi, eu vi que a OAB, né, eu conversei com advogados que estavam fazendo as garantias constitucionais dos manifestantes, né, e vi uma preocupação muito grande que não era de identificar os manifestantes. Tinha manifestantes ali contra a Copa, tinha manifestantes pela liberação da maconha, tinha manifestantes ali de todos os tipos de protestos contra os governos e o establishment brasileiro. Mas me chamou a atenção que quem estava sem identificação era a própria Brigada Militar naquelas manifestações. Isso é um problema. Vê só. A UAB estava, tentando identificar, indo atrás. Parece que houve um acordo entre a presidência da OAB com o comando da brigada para todos estarem identificados. Exato. E, na verdade, é uma obrigação do Estado se manifestar, se apresentar de forma identificada. A brigada, naquele ponto, é o Estado. Né? Quem me garante que não tem um sujeito vestido de policial e que eventualmente vai me abordar? Né? Eu tenho que saber se ele é policial ou não. Né? Então, e me assaltar, me matar, seja lá o que for, me sequestrar. Eu tenho que ter dos órgãos de Estado, obviamente, sempre a identificação das figuras. É claro que existem situações limites, né? Numa situação, por exemplo, de uma guerra estabelecida. Não, é outro papo. É outra coisa, né? O tráfico de drogas e eventuais policiais que têm medo, que moram no morro e podem ser identificados e perseguidos. Não só no morro, numa região com mesmo assim, tráfico. Extremamente discutível, mesmo assim, extremamente discutível. Mas num movimento social democrático, popular, que as pessoas estavam ali externando seu descontentamento, eu diria, não só contra o establishment brasileiro, mas mundial, contra a ideia da representatividade, mostrando que esse modo de estruturação do Estado já está caduco. Todo o poder emana do povo e ele será exercido. Exatamente. Eu acho que foi um movimento e continua sendo um movimento vitorioso. Né? Vitorioso. E falar nisso, doutor, assim, uma coisa me preocupou muito mesmo, assim, eu já não sou nenhum guri, eu passei por toda aquela parte da ditadura militar, eu vi a anistia, eu vi, né, as passeatas da anistia, vi a passeata nas diretas já, né? Mas assim, uma coisa me chamou a atenção e me deixou muito preocupado no retrocesso, né? Que é o governo brasileiro cerceando, né, o direito das pessoas, fazendo uma lei antiterrorista. O cara que estivesse manifestando no Rio ou São Paulo seria um terrorista. Eu não sei se isso foi implantado ou se foi um blefe anti-manifestações da Copa do Mundo, mas de qualquer maneira é uma tentativa, né, de uma pessoa se manifestar poder ser presa. Exato. Eu tenho dado palestras, né, na faculdade, conversado com alunos sobre a criminalização dos movimentos sociais. E essa é uma tendência que vem desde a ditadura militar. E agora, no nosso período contemporâneo, a palavra terrorista ganhou um outro contorno a partir do ataque às Torres Gêmeas de 2011. Então isso tem um apelo, né, social muito forte, né? A questão de terrorismo. Então quando se cria o Estado uma lei antiterrorista, parece que já cria uma neurose coletiva, né, sobre isso. Olha, qualquer um é terrorista. É o que fazia na ditadura militar, né? Aquele que protestava contra, não, ele é terrorista, né? Criminoso. É uma coisa que está acontecendo em 2001 para cá. Quem faz viagem internacional é assim, tu é passageiro e se tu tá um voo que passa pelos Estados Unidos, vai para os Estados Unidos ou voltou dos Estados Unidos, o avião é americano, tu é culpado até tu provar a tua inocência. E isso é totalmente contrário à história dos direitos humanos, que é justamente o contrário, né? Tu só pode ser condenado ou culpado depois do trânsito julgado de todo um procedimento que te dá direito de defesa e tudo mais. Até lá tu não é nada. Não, tu não pode, entrou com uma caneta, o terrorista, né? Tu vai assaltar o avião, atenção, esteja preso, né? Isso. Que isso, tio? E isso é um absurdo. Está acontecendo isso no Brasil mesmo ou é só um medo de um pobre jornalista
nostálgico aí, né, de tempos melhores. Aí Lamentavelmente está acontecendo. O Rio de Janeiro é um cartão postal do Brasil para várias coisas, inclusive para isso. Agora estava vendo relatos de amigos que moram no Rio e que chegaram ontem dos protestos contra a Copa do Mundo e relatando uma série de violações ostensivas de policiais, como eles chamam, Robocop, que estão extremamente aparatados, sem identificação, abordando pessoas que eles suspeitam serem... ou seja, é essa paranoia do, esse é o terrorista, ou esse é o vândalo, ou esse... O sujeito ali desenvolvendo o jeito dele com cartaz na mão, ou atirando o gás lacrimogêneo, ou como aconteceu com a Marildo, né? Lá no Rio de Janeiro, que na ocupação do morro quiseram depois macular a imagem dele dizendo que era traficante de drogas para tentar justificar que ainda que fosse traficante de drogas teria direito a um devido processo legal, né? Mas tentar justificar isso. O sujeito era pedreiro, pai de família, foi torturado, espancado. Então, quer dizer, ainda existe esse imaginário sim, e infelizmente é contra isso que nós, felizmente temos pessoas que lutam contra isso. Infelizmente isso ainda ocorre, né, no país e é fruto, não tenho dúvidas nenhuma, principalmente de 21 anos de ditadura militar que nós vivemos no país. Não tenho dúvidas. E é engraçado que no próprio, né, hoje nós estamos com uma coalizão do poder que teve na luta armada, a própria presidente, teve, né, brigando pelos direitos humanos, ou pelo menos contra um regime autoritário que era mesmo. E agora a gente vê esse próprio aparato do governo federal, que é presidido por ela, levando, né, ideias tão antidemocráticas como essa. Né? Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado na análise do governo, porque tivemos muitos avanços, inclusive em direitos sociais, em direitos humanos, efetivamente. É óbvio que nós não estamos... E de participação popular, né? O que o pessoal tem falado de decreto bolivariano agora, não é. Aquilo ali é o que sempre se almejou, que é a participação popular e cidadão, indivíduo, não só movimento social. Aonde? Nas instâncias de decisão do governo. Ou seja, dialogar, os governos, os estados, os legislativos, dialogar com a comunidade. É isso que sempre se quis. Né? Então eu acho isso louvável. Por outro lado, sim, o governo é amarrado por uma estrutura de Estado que acaba estando na mão de alguns grupos e ao longo dos anos. No poder. A gente sabe, isso é a história do Brasil. Isso aconteceu na Venezuela, lá está acontecendo no Equador, está acontecendo na Bolívia e, de certa forma, bem marcante também na Argentina. Que essa volta, os caras estão resgatando as ditaduras constitucionais, colocando poderes dentro do governo, dentro da lei, dentro da Constituição. Discordo de ti em todos os aspectos. Por quê? Eu faço doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E a minha pesquisa, ela justamente se refere às alternativas contra-hegemônicas na América Latina. Eu estou estudando esses países. Estou estudando aquilo que se chama o novo constitucionalismo latino-americano. Isso tem sido uma novidade no mundo e tem sido uma novidade para a Europa, que é o berço do constitucionalismo, né, desses movimentos de direitos humanos. Eles estão com os olhos voltados para a Bolívia, Venezuela, Equador, Brasil, Argentina e outros países latino-americanos que estão sendo um exemplo de superação democrática das amarras do Estado. Tu acha que a Venezuela é um exemplo de democracia, doutor? Completo. A mídia distorce a informação do que ocorre. Eu estou pesquisando a Constituição venezuelana e o processo que se deu para a construção venezuelana. A gente tem assim, desculpa, é uma novidade isso para mim, porque o que chega para muita gente, porque o que chega para nós é filtrado. O que chega para mim não é um autoritarismo muito grande. Dentro do Hugo Chávez, tanto que até fez o próprio... Prenderam todos os líderes de oposição. As mesmas manifestações que o senhor está hoje aqui falando sobre o governo brasileiro, lá dentro da Venezuela, eles não estão deixando fazerem isso. Estão. E veja só, essa é uma distorção. Não prenderam o líder da oposição? Por estar dentro de uma manifestação? Eu acho que assim, existem contradições em todos esses sistemas, aqui ou em qualquer lugar do mundo, né, que são criticáveis. Mas o fato de existirem contradições e críticas que nós podemos fazer não macula todo o movimento que se construiu. Faz parte da condição humana, né? Que se construiu na Venezuela. Se for analisar a fundo todo o processo, o povo venezuelano, de grande maioria indígena,
ele era controlado por uma pequena parcela que detinha o poder econômico. E, de certo modo, esse grupo ele ascende ao poder de forma efetiva pelas urnas, por plebiscito. Tu sabes que na Venezuela, por exemplo, a votação, a possibilidade de acesso e demanda da população é muito maior do que qualquer outro país. Aí vão falar que é antidemocrático? O Hugo Chávez colocou, quando vivo ainda, o mandato dele à disposição mais de uma vez, submetido a plebiscito, e mais de uma vez ele foi eleito. Agora que estava bom o programa, o nosso tempo terminou. E nós estávamos falando de América Latina, mas doutor, eu vou lhe convidar de novo, o senhor vai vir para nós conversar sobre América Latina, democracia, direitos humanos. Agora nós falamos muito no Brasil, de Santa Maria, vamos falar de América Latina. Doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês.